sabe fazer a conta de quanto tempo demora para carregar um veículo 100% elétrico em cada tipo de carregador? Seja o carregador portátil, que vem em muitos carros, seja o carregador wallbox, que está instalado na sua casa, seja os carregadores rápidos e ultra rápidos, que estão alocados em vários lugares da cidade e nas estradas. Hoje, o Grupo AB se preocupou em ensinar você como é feita essa conta, se há diferença de tarifa e se vale a pena para você. Vamos conhecer nesse episódio os tipos de carregadores, o seu consumo e quanto custa abastecer um carro elétrico em diferentes cargas. Quando você adquirir seu carro 100% elétrico, existem duas opções domésticas de carregador. Você vai ter um carregador geralmente portátil, na verdade é uma tomada portátil, e você vai ter o carregador em si, o wallbox. Existe diferença do potencial de carga? Existe e muita. Esse aqui nada mais é do que uma tomada adaptadora para você carregar o seu carro. Existem variações na sua energia doméstica. Inclusive, quando ele está ligado aqui na tomada, de vez em quando oscila o tempo de carregamento total. Você vai vendo, no caso da Volvo, aparece no painel do carro, você vai vendo que vai variando, porque a energia de casa varia de acordo com várias situações, ok? Aqui a gente tem um carregador wallbox. E é disso que eu queria falar com você. Muita gente acha que vai economizar e vai mandar um eletricista fazer uma tomada industrial e vou pedir para ele fazer um adaptador, né, fêmea, para essa tomada. Bom, aí pode estar o perigo. A energia domiciliar oscila. E às vezes você tem não só o problema de aterramento, do cabo, da bitola do cobre interno, que varia muito. Aí é que a gente pode estar colocando o nosso bem em risco. O carro tem uma placa on-board e ela não foi projetada para uma variação de energia tão grande. Qual é o benefício do wallbox? Ele vai estabilizar a energia que vai para dentro do carro. Então você encontra alguns problemas que a gente já viu em várias marcas premiums e marcas de entrada, que são placas on-board queimadas, que variam, no caso de uma Volvo, por exemplo, tá? Entre 14 e para uma marca mais cara, por exemplo, até 40 mil reais. Então, cuidado, não vai chamar um eletricista. Primeiro chama uma empresa credenciada que vai te fornecer uma documentação de responsabilidade sobre a instalação da tomada e aí sim você vai estar protegido contra uma possível situação problemática. Legal? Agora, quanto tempo demora para carregar aqui e carregar no wallbox? Num caso de um carro com 40 kW de bateria, como o Nissan Leaf, por exemplo, um carregador desse de 3,5 volts carregaria o carro ligado aos 220 de uma instalação doméstica com o adaptador da tomada stack numa rede normal de casa 220, realizado por uma empresa sempre com uma certificação, com um engenheiro elétrico, não vai fazer instalação com um mero eletricista que não vá dar respaldo caso haja uma queima de uma placa on-board. Por isso que a gente deixa sempre aqui o caráter para você usar empresas homologadas, ok? E aqui a gente tem a tomada padrão, a tomada stack, que é chamada vulgarmente uma tomada industrial. Aí eu vou conectar aqui a tomada fêmea dela. Quando eu conectar a tomada fêmea, esse carro vai carregar completamente 40 kW de bateria, no caso do Nissan Leaf, em 11 horas. Se for um Volvo XC40 ou C40 100% elétrico, ele vai carregar completamente o carro em 22 horas. Você deve estar falando, é muito tempo. Calma, não se assuste. Você não vai usar os 418 km de autonomia todo dia. Você vai rodar lá uns 50 km, 60, talvez 100. Então é totalmente possível você chegar em casa, colocar o carro na tomada, se for uma tomada como essa, e
abastecer o seu carro corretamente. Mas é legal eu ter somente esse tipo de tomada? Não, porque a energia de casa varia e isso não é legal para a placa on-board do carro. O ideal é o wallbox. O wallbox ele vai estabilizar a variação de energia que a rede elétrica tem e vai compactar em uma energia contínua adequada, projetada para a placa on-board do carro. Você receber a tensão variável e ela vai dando pico, que a gente vai vendo a variação lá no painel do carro dizendo que 11 horas ele está pronto, carregado completo. Não, aí foi para 12, 13, a energia variando, a placa on-board é prejudicada com isso e pode queimar. Nesse caso, a gente tem a segurança do wallbox. O wallbox, ele além de estabilizar a energia 220 volts da sua casa, puxa, mas a energia da minha casa é 110. Calma. Uma empresa credenciada, homologada, que for indicada para você, ela vai ter a competência de um engenheiro elétrico. Cuidado com quem você contrata. No caso, por exemplo, da AB, antes de vender um carro, o Grupo AB manda uma inspeção de uma engenharia civil, uma engenharia elétrica e uma engenharia de tráfego para sua residência. Por quê? Para você saber se você pode comprar o carro ou não. Às vezes o seu prédio não é projetado nem para receber um carregador. Então o Grupo AB foi o pioneiro nesse segmento em fazer, antes da compra, antes da concretização da compra do carro, a inspeção. Você quer comprar um carro elétrico? O certo é haver uma inspeção prévia na sua residência para você poder saber se você pode ter um carro elétrico. E aí a gente instalou o wallbox numa rede 220. Transformou-se, através do engenheiro elétrico, a rede 110 em 220 para aquele ponto. O carregador wallbox vai demorar 6 horas num carro de 40 kW de bateria, a gente exemplificando aqui como Nissan Leaf, e 11 horas para carregar num carro 100% elétrico, no caso aí um Volvo C40 ou um XC40 100% elétrico com baterias grandes de 78 kW. Esse tempo, muita gente deve falar, demora, mas não faz diferença nenhuma. Eu comprei o meu carro em dezembro de 2021 e eu nunca tive um problema domiciliar porque eu chegava e abastecia. O Volvo tem um benefício que ele pode limitar a amperagem. Então você pode fazer o carregamento nesse tipo de tomada. O Leaf tem um carregador que ele proporciona também essa adequação, um carregador portátil. Agora, olha que interessante que o Volvo possui. Quando eu estou ligado com o wallbox ou a tomada portátil da Volvo, eu não preciso mexer nessa operação. Mas se eu for ligar a tomada da Volvo numa tomada de 20 A, eu vou precisar mexer aqui. Você vê que aqui, eu vou voltar para o menu inicial. Esse é o menu inicial do Volvo, por exemplo. Muitos carros não possuem esse recurso. Então eu vou apertar aqui, configurações, carregamento. Aqui eu tenho 32 A. Repara que o tempo de carregamento conclui às 15 horas e 9 minutos. Agora eu vou diminuir a amperagem para 20 A. Olha qual o tempo que ele vai operar. 16 horas e, calma que ele ainda está se adequando, 17 horas e 9 minutos. Então se eu operar com a amperagem mais baixa, no caso aqui eu liguei numa tomada convencional. Agora vamos ainda explorar um cenário adverso. Vamos falar que nós colocamos a tomada adaptadora, que não é correto fazer isso, então eu vou limitar a 10 A. O tempo de conclusão do carregamento dos 29% de bateria que faltam para ele ficar em carga completa do veículo passou, quando a gente distribuiu o limite para 10 A, para 22 horas e 43 minutos, horário local, para a conclusão da carga máxima. Detalhe, são 11h13 da manhã. É uma carga que fica bem mais extensa, né? Mas você deve estar se perguntando, nossa, tanto tempo assim? 6,
e 11 horas para carregar, não importa. Você vai carregar enquanto você está dormindo. E se eu for para estrada? Tem carregadores ultra rápidos de 55 kWh, por exemplo, sendo instalados nas estradas ou menos. Significa que eu chegar lá, às vezes num carregador ultra rápido, com metade da carga, significa eu estar abastecido em 15 minutos, às vezes 10 minutos. Fica tranquilo, se tiver a infraestrutura dentro do trecho Rio-São Paulo, absolutamente tranquilo. Tá? E outros trechos estão sendo agora nutridos de infraestrutura. O que eu queria passar para você é que esse tempo de carga é tranquilo. Agora vamos falar dos custos? Para facilitar ainda mais o seu entendimento, a gente vai fazer uma regra para você seguir e estar apto a fazer uma conta e mostrar para os seus amigos que vão embarcar agora na onda do elétrico. Vamos fazer assim, um carro de 40 kW de bateria, como exemplo, o Nissan Leaf. Eu tenho uma bateria de 40 kW e vamos pegar um carregador portátil da Volvo, 3,5 kWh de performance. Eu vou pegar 40 kW e vou dividir por 3,5. Eu vou encontrar aí o tempo de carga dentro do ambiente bifásico 220, o ambiente doméstico. Agora vamos falar do caso da Volvo, do Wallbox, conectado na sua rede doméstica bifásica 220. Eu tenho uma bateria de um Volvo C40 XC40 de 78 kW. Eu tenho uma performance de velocidade de carga do Wallbox de 7,4 kWh. Eu vou pegar 78 kW e vou dividir por 7,4. Você vai encontrar aí o tempo de carga dentro de um ambiente residencial, igualmente no caso que a gente fez do cálculo anterior. Dessa forma, você está apto a fazer uma conta e mostrar para o seu amigo que você sabe um pouco de carro elétrico. Dessa forma, você vai poder se planejar, você vai entender, antes de comprar um carro elétrico, como é que você deve operar, fazer cálculos. E num segundo momento, você vai aprender a não fazer a conta de consumo mais por quilômetro por litro. Você vai fazer quilômetro por quilowatts. Essa é a equação de um carro 100% elétrico. Como a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que viver isso, né? A gente fala de carro elétrico, a gente fala de vida, ambiente, de estilo de vida. Então tá aqui, ó. Para que a gente usar copo? Se a gente pode usar uma garrafa que você pode portar, retornável, tem tudo a ver com a filosofia, por exemplo, sueca, filosofia da Volvo. Acabei de voltar da Europa e a gente não vê, por exemplo, mais papel em banheiro. Você não vê papel. É difícil você ver sacola, você não vê nada disso. Então, assim, há uma preocupação sobre o descarte. Aliás, na Suécia você paga pelo lixo que você joga fora, né? Aqui no Brasil a gente paga pelo esgoto, né? Quem mora em casa sabe muito bem isso. Então é legal a gente estar alinhado, não só com o diálogo, mas viver o que a gente fala. E agora a gente vai falar de custo. Qual é o custo de tudo isso? Será que vale a pena financeiramente? Um carro de 40 kW. Quanto é que custa a gente abastecer um carro de 40 kW com energia elétrica? Bom, o custo médio da energia no Brasil gira em torno de 80 centavos o quilowatt-hora, tá? E a gente vai ter variações em impostos. Para ficar uma conta mais exata, se estivermos na bandeira verde, que é a bandeira onde a gente não tem uma crise nem necessidade energética por falta de chuva, a gente vai ter uma equação muito próxima de 1 para 1. 1,03 no caso do Rio de Janeiro na conta de luz, e que a gente pode usar como exemplo no Brasil inteiro para não ficar uma conta não muito baixa e nem muito alta, R$1. Então, se for um carro de 40 kW, nós vamos gastar R$40, independente da velocidade, para abastecer ele completamente de energia, encher a bateria com a carga máxima. E se for um carro de 78 kW, como um Volvo, R$78. A equivalência de gasolina, por exemplo, de um Volvo, eu tive as duas versões em casa conjuntas, gasolina e 100% elétrica, então posso falar com propriedade,
girava em torno dos R$600, 500 e muitos reais para abastecer. 500 e muito, vamos botar aí 600 para arredondar, contra R$78. É uma diferença muito grande. A diferença fica maior ainda se na sua energia domiciliar ou empresarial você tiver fotovoltaica, que aí o custo da energia, se for abastecido durante o dia, ou se você estiver vendendo para a concessionária a energia toda de dia, que você não está usando, é zero. Você não gastou nem os R$78. Se você produziu sua própria energia fotovoltaica, você tem custo zero de abastecimento de um carro 100% elétrico. E um carro 100% elétrico não significa só ser um carro de mobilidade, fraco de motor, eficaz, eficiente só porque você tem que andar devagar para consumir menos. Não! Você pega o caso do Volvo C40, vai de 0 a 100 em 4,7 segundos. E no XC40 vai em 4,9 segundos. É divertido. Eu tive em casa carros esportivos, Camaro, por exemplo. Não é nem um pouco parecido com a aceleração de um carro elétrico. É muito mais rápido o tempo de resposta. A retomada, então, é absurda. É muito legal. Então, eu queria fazer um convite para você, primeiro, para você procurar uma empresa que te dê a infraestrutura, o subsídio para você ter segurança na compra de um carro 0 km elétrico. Houve casos da pessoa comprar um carro 100% elétrico, chegar em casa, pedir autorização para o síndico para poder instalar um wallbox e o prédio não poder tecnicamente receber um acréscimo de tensão. E aí o carro foi devolvido. O Grupo AB inovou. É o primeiro grupo do Brasil onde, para você comprar um carro, você tem uma vistoria prévia, vai um engenheiro na sua casa. Isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença para mim. Eu fiquei um bom tempo sem ter o carregamento do wallbox na minha casa. E esse é um grupo que, além de se preocupar em dar para você toda a noção do que é ter um carro elétrico, ele também se preocupa em fornecer a melhor experiência para você.